3, 2, 1. Bom dia, povo do segundo médio. Tudo bem, galerinha do ETIP? Bom dia de novo. Agora com sociologia, ok? E lembrando que nesse primeiro trimestre, tá? A gente ainda vai continuar por algum tempo online. Então eu decidi que essa semana a gente vai fazer uma revisão geral dos conteúdos para a futura POzinha que vocês vão fazer, ok? Lembrando que o conteúdo da apostila de Sociologia, capítulos 1 e 2, tá? O 1, Ideologia e Alienação, o 2 fala da mídia, são os dois capítulos, certo? É o resumo inteiro até o final, tá? São 4 pagininhas só. Tá, então a gente vai fazer nessa videoaula, tá? Eu criei um canal no YouTube pra gente, tá? É professor L. Augusto, tracinho Etip Santo André, tá? E vou estar postando os vídeos nossos lá com as aulas e tal. É uma maneira da gente ficar um pouco mais próximo, ok? E vamos começar fazendo uma revisão rápida de ideologia e alienação. Então esse vídeo provavelmente vai dar para ver essas primeiras aulas. E eu vou ter mais uma aula sobre o segundo capítulo, que é sobre a mídia, beleza? Aí você prepara aí algumas coisas legais para vocês. Então vamos lá, para não perder muito tempo. Ideologia e alienação. O que é uma ideologia? Basicamente, é um grupo de ideias que faz a cabeça das pessoas. Serve de referência para a ação das pessoas, individual, coletiva. Ou seja, uma ideologia motiva as pessoas. Ela incentiva as pessoas à ação, tá? Então nós temos ideologias políticas, fascismo, socialismo, social-democracia, ideologias religiosas. Sim, uma religião é uma ideologia, sim. É um grupo de ideias que motiva as pessoas à ação, ok? Ideologias raciais, por exemplo, o apartheid, o absurdo do apartheid na África do Sul. Ideologias econômicas, o neoliberalismo, economia planificada, e ideologias sociais, o consumismo, o individualismo. Por mais que as pessoas do senso comum vejam isso como um comportamento individual, ele não deixa de ser uma ideologia, né? Porque muitas pessoas se motivam dessa forma, ok? Isso é ideologia no sentido geral. Mas tem um sentido marxista, que foi qual? É uma consciência de que a sociedade, tá, mascara a realidade, tá? Ela encobre as relações de domínio, ok? Então a ideologia das classes dominantes em termos econômicos, as elites econômicas, elas fazem a gente acreditar que todo esse sistema de exploração do trabalho é algo natural, tá? E que os ricos sempre estiveram no poder, isso é natural, a gente tem que obedecê-los. Segundo Marx, isso é uma ideologia, ok? A ideologia da classe dominante, tá? Detalhe, muitas pessoas brigam por causa de ideologia, discutem de forma até séria. O pessoal fala política, religião e futebol não se discute. Discute sim. O que não se discute são as opções de cada um, tá? Tem que haver o respeito mútuo em todas as opiniões. Mas por que as pessoas brigam tanto pela ideologia? Tá? Principalmente no âmbito político, aí direita, esquerda, né? Aí você vê pessoal que apoia um, apoia outro e tal. Pessoal, é o seguinte, ideologia, tá? Muitas pessoas acreditam que a sua ideologia, a ideologia que ele escolheu, ela é a melhor solução. Ou seja, as pessoas defendem a ideologia escolhida como se fosse parte da identidade do próprio indivíduo. Ou seja, é a maneira como ele se mostra perante a sociedade. Eu, né, você é isso, mas o meu partido, o meu candidato ganhou, a minha religião é a correta, ok? O meu time de futebol é o único que presta. Então, as escolhas individuais, as ideologias fazem parte da identidade. E isso faz até sentido, é natural. O problema é quando essa adesão se transforma em fanatismo, tá? Que fanatismo basicamente é o que? A incapacidade das pessoas aceitarem pontos de vista diferentes. A pessoa não aceita e ponto, tá? Esse é o problema, não adianta o que faça, né? Quem é a favor do governo, não importa a bobagem que ele fizer lá, eles vão apoiar. E quem é contra, se ele fizer uma coisa boa, as pessoas também vão criticar, vão questionar. Ou seja, mais importante do que olhar para o fato em si
e fazer uma análise isenta é defender o que você acredita, a sua ideologia. Tá? Isso acaba gerando um fanatismo. Com certeza não é legal. Tá? Outro conceito importante é alienação. Alienação, no caso atual, significa o quê? É uma postura de indiferença das pessoas diante dos problemas sociais, corrupção, violência. Ah, não é comigo mesmo, então tudo bem. Tá? Até esse caso aí do coronavírus, tá lá, não atingiu ninguém que eu conheço, é lá longe, então tem pessoas que ainda não se tocaram disso. Então, alienação hoje é você, lembrando que a alienação vem de um verbo latino in alio, que quer dizer separar-se de. Ou seja, a alienação é quando você ignora, tem uma indiferença diante dos problemas sociais. Ok? Mas no sentido marxista, alienação tem um quê diferente. Segundo ele, lembra que alienação é separação, né? O trabalhador, ao entrar numa linha de montagem, ele não se reconhece no produto que ajudou a criar. Então, por exemplo, você pega um objeto que você fez com seu esforço. Ó, que lindo, bacana, eu fiz e eu sei o valor que tem, vou procurar vender da forma que eu queira. Agora, a hora que você entra numa linha de produção, você não se reconhece mais nesse produto. Você é apenas uma peça numa engrenagem gigantesca. A única finalidade do trabalho é ganhar o dinheiro, garantir a sobrevivência e não fazer algo bem feito. Tá? Segundo Marx, a alienação faz os indivíduos perder a consciência da vida, tá? E serem engolidos pelas diretrizes do sistema capitalista. Exemplos de raciocínio alienante tem no resumo: os pobres são pobres por sua própria culpa, pela vontade divina ou por sua inferioridade mundial, natural, desculpa. Ou seja, para o Marx, essa alienação faz com que a gente aceite como natural as diferenças sociais, ok? E ao ocultar isso, a ideologia produz uma ilusão de que todos nós temos lugares naturais. Você nasceu de família classe média, ótimo, você já tem o seu destino mais ou menos traçado. Outro, coitado, nasceu na periferia, num cortiço, lá pobre pra caramba, numa favela, já tem uma outra determinação. Tá? Então isso é o que? É uma ilusão social de que sejam naturais. A desigualdade nunca é natural, ela sempre é cultural, ok? E quem não entende isso, basicamente, para o Marx e a sociologia de modo geral, é assim uma pessoa alienada. Todos nós temos um quê de alienação, todos, sem exceção, eu inclusive. Tá? O que difere é o grau, mais ou menos. Lembrando que grupos sociais criam ideologias para motivar as pessoas à ação. Ao motivar as pessoas à ação, sua ação modifica alguma coisa no ambiente e isso gera novas ideias. E aí vai num triângulo vicioso, conforme está no gráfico aí do resumo. Tá? Segundo Marx, as classes dominantes no sentido econômico, é claro, elas criam ideologias, manipulam a opinião pública através da mídia, a gente vai ver depois, naturalizam as diferenças sociais, dominam as consciências e constroem uma ilusão social. Ou seja, as classes dominantes, economicamente falando, elas controlam o sistema político e econômico e elas fazem todo esse percurso aí de manipulação da opinião pública, fazendo com que as pessoas aceitem a sua situação sem questionar. Ok? Isso é alienação. Ok? Tem no resumo as orientações dos textos, ok? As páginas dos textos que vocês devem ler, certo? Para completar aí o resumo. Um conceito importante é a anomia, que é o quê? É um estado de ausência de normas. Então, por exemplo, cara, ninguém respeita a lei mesmo, por que eu vou respeitar? Eu vou ser o único trouxa, o único tonto que vai respeitar? Não, não vou seguir mesmo. Então é o seguinte, esse desrespeito generalizado pelas normas e regras é um estado de ausência de normas ou ausência de respeito pelas normas. E isso sempre tem em conta a relação entre os indivíduos e as forças de controle social, a sociedade como um todo, tá? O governo, os órgãos públicos, polícia, juízes e tal. Então, anomia nada mais é do que um desrespeito generalizado às regras e normas sociais. Um estado de anomia é perigosíssimo porque ele quebra, ele dilui a coesão, a união social.
Ele faz a sociedade se fragmentar. As pessoas não respeitam mais nada, cada um por si, Deus por todos. Né? Então, cada um por si, a sociedade vira um faroeste, um bang bang, né? Ok? Vamos lá para os últimos conceitos. Lembrando que a gente já explicou isso. Essa aula é uma revisão rápida dos principais conceitos, ok, galerinha? Vamos lá, povo do segundão. Então é o seguinte, estrutura e superestrutura. Ainda dentro do viés marxista, o processo de produção através do trabalho, lembrando que para o Marx o trabalho é a principal atividade humana e a única que gera riqueza de fato é o trabalho humano, tá? Então, o processo em que isso ocorre é a sua história social. É o fundamento do materialismo histórico. O materialismo histórico não é aquela visão materialista de você ir no shopping e gastar uma fortuna. Não é isso. Materialismo histórico é uma doutrina criada pelo Marx para explicar a evolução econômica da humanidade. Ok? É isso. Tá? Detalhe: as forças produtivas, os trabalhadores e mais as relações sociais de produção, trabalhador, matéria-prima, indústrias, mais as relações sociais, tudo isso forma a infraestrutura, também chamada estrutura econômica. E para o Marx, essa infraestrutura é a que determina tudo que se constrói depois, no que ele chama de superestrutura, que está em volta. Então, assim, as ideologias políticas, doutrinas religiosas, códigos morais e estéticos, sistemas legais de ensino e comunicação, ciência, filosofia, tudo isso que envolve a sociedade, ela tem por base a economia. Tá? Esse é o grande questão. Tá? Lembrando que o grande problema do capitalismo, com certeza, é a posse dos meios de produção, monopolizada pelos burgueses. Os burgueses são donos de fábrica, donos de terra, de fazendas, então as pessoas só resta vender sua força de trabalho para sobreviver. E aí está a grande contradição do sistema capitalista. Possível pergunta de prova. Qual a grande contradição do sistema capitalista? Quem produz a riqueza, que são os trabalhadores, eles não são donos dessa riqueza. Você produz a riqueza e não é dono dela. Você trabalha várias horas por dia, 12, 15, mais horas por dia, para enriquecer o dono da empresa que você trabalha. Ou seja, você é o que produz a riqueza e a riqueza não está nas suas mãos, está na mão de outro. E essa exploração é que acaba gerando problemas. Tá? Essa é a grande contradição do sistema capitalista apontada por Marx. Tá? O Marx não é contra a propriedade privada, ele é contra o monopólio da propriedade privada pelos ricos, pela burguesia. Tá? Ele acha que deveria ser dividido igualmente por todos, tá? De acordo com o merecimento. Ok? Pessoal, eu dei uma passada rápida nos principais conceitos, tá? A próxima aula é propaganda e sociedade de consumo, não dá para falar agora, né? É muito curto o tempo, os vídeos eu não quero que passe de 15 minutos, né? Para não ficar tão cansativo. Ninguém vai ficar me ouvindo uma hora falar, é chato pra caramba, né? Então, videozinhos de 15 minutos, 13, 14, 15 minutos, dá para você pegar os principais conceitos, ler os resumos e estar preparado aí para uma avaliação. Beleza, meu povo? Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Um super beijo, se cuidem, tá? E logo logo a gente está de volta. Abraço.